a infecção urinária. É o problema, como eu estou citando, já falei, o mais comum da gestação. De cada 10 gestantes que você atende no hospital, não no pré-natal, no posto, mas no hospital, 3 a 4 delas têm queixas urinárias. Então, a gente sabe que a mulher ela pode ter uma infecção e não ter sintomas nenhum, que a gente chama nenhum, né? É o que a gente chama de bacteriúria assintomática, ou seja, ela possui a bactéria que causa a infecção, mas ela não tem sintomas para provar que essa bactéria está lá. Ou ela pode, por estar grávida, né, a imunidade dessa gestante ela cai um pouco, desenvolver a infecção urinária propriamente dita. Então, o que ela vai apresentar? Quais são as queixas dessa mulher? Ela vai falar que está sentindo dor a urinar, ela vai queixar então de disúria, que é exatamente isso, dor a urinar. Ela vai ter micções mais frequentes, ou seja, ela vai fazer xixi mais vezes, com mais frequência, não necessariamente em grandes volumes, mas toda hora ela vai querer ir ao banheiro. Ela vai ter o que a gente chama de urgência miccional, ou seja, ela não aguenta esperar o tempo certo da bexiga encher. Qualquer 100 ml é o motivo de vontade de ir ao banheiro. Então, essa mulher requer uma atenção mais especial da equipe de saúde, ok? Nesses casos em que ela não consegue debelar ou detectar isso a tempo para fazer um tratamento ambulatorial com drogas via oral, então você vai estar propenso a ter uma mulher que vai caminhar para a infecção mais grave, que a gente chama de pielonefrite. Nos casos mais graves, então, como eu disse, a pielonefrite, é quando essa mulher tinha, de alguma forma, uma bacteriúria assintomática, ou seja, ela era portadora de alguma bactéria, que normalmente é a Escherichia coli, bem conhecida de vocês, né? E evoluiu para sintomas mais graves, inclusive assim, a pielonefrite é uma doença tipicamente febril, né? A mulher tem febre, e é um dos sintomas que faz com que o médico feche o diagnóstico mais rápido. Ok? Ela vai estar com mais prostração, assim, como se fosse uma gripe, uma febre meio mais alta, ela não aguenta fazer muita coisa. Né? Tem calafrios, a cefaleia pode acompanhar esses quadros, além das náuseas e vômitos. Então, isso pode até confundir um pouco. Mas seria ideal que essa mulher, ao primeiro sintoma de dor a urinar, ela já se preocupasse e comunicasse ao seu obstetra. Tá? O que acontece? O que nós podemos fazer para ajudar essa mulher? Primeiramente, qualquer gestante, quando começa o pré-natal, seria ideal que ela fosse orientada que, à medida que a barriga vai crescendo, a higienização dela fica mais difícil. Então, é propiciar a ela um ambiente adequado para essa higienização da genitália, né? Evitar lugares públicos, né? Nem sempre vai ser possível, mas se for, não assentar no vaso sanitário diretamente, forrar, essas coisas que toda mulher sabe. Uma medida assim, importante que a gente deve tomar é essa questão da ingestão de líquidos. Sem dúvida alguma, esse aumento de ingesta líquida, não precisa ser só água, mas à medida que ela ingere mais líquidos, a tendência é essa bexiga ser lavada. Né? E com isso, aquela bacteriúria, que a gente chama, aquelas bactérias que estão alojadas na bexiga, saem. Isso facilita o tratamento dessa mulher. Se ela sentir o calafrio ou perceber que está esquentando, pelo menos uma medida de temperatura axilar deve ocorrer. A gente deve orientar também, você que é agente de saúde, que visita essa gestante de tempos em tempos, deve favorecer a ela um termômetro, oferecer um termômetro, ou perguntar se ela tem, e falar que ela meça pelo menos uma vez durante esses sintomas. E, de qualquer forma, deve orientá-la a procurar serviço médico, porque algumas vezes, como eu disse, no caso da pielonefrite, ela vai precisar de medicação, às vezes até endovenosa, tá? Um assunto que interessa a muita gente, que está aí em voga, né? E que desse assunto, desse sintoma, hipertensão, advém muitas outras complicações. A mulher pode ser hipertensa e ficar grávida, assim como ela pode adquirir a hipertensão por causa da gravidez. Nesse último caso, quando ela fica hipertensa por causa da gravidez, os sintomas normalmente aparecem a partir da 20ª semana. Tá? Acho que é importante para a gente gravar isso. Muitas vezes, antes disso, provavelmente essa mulher já era hipertensa e não sabia e acumulou com a gravidez. Ficou uma hipertensão sobreposta, que a gente fala.
Então, essa pressão, quando você vai medir, normalmente a mínima, que é a diastólica, ou ela é igual, ou ela é maior que 90 milímetros de Hg, 90 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, se a sua cliente, a sua gestante que você acompanha, apresentar uma medida de pressão de 12 por 9 ou 120 por 90, ou acima disso, você já fica alerta e faça o que nós já estamos falando o tempo todo. Oriente-a a verificar essa pressão mais vezes. Ou você combina com ela de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias procurar o posto, ou você vai até ela, vai depender de cada situação. Ok? Então, a hipertensão, ela é um dos motivos assim, de morte materna que a gente mais presencia no meio da saúde, tá? Principalmente na maternidade de alto risco, como é o caso da minha, onde eu trabalho. O que essa mulher vai relatar para você? Sintoma muito comum, sintoma assim, que ao concurso é a cefaleia. A maioria das gestantes, principalmente essas que eu falei, acima da 20ª semana de gestação, vão apresentar uma cefaleia intensa, né, que responde pouco aos analgésicos. E essa cefaleia, ela se confunde um pouco com essa pressão na nuca, uma pressão na nuca. Às vezes ela é holocrânica, ou seja, atinge a cabeça inteira. Às vezes ela é hemicrânica ou hemisférica, metade só da cabeça, né, em relação ao nariz. Ou pode ser realmente só aquela tensão na testa. Seja como for, em se tratando de uma gestante, não vamos brincar. Vamos prestar atenção e vamos associar mais outros sintomas para ver se realmente é caso de indicar uma orientação hospitalar. O que nós podemos fazer? Observar também como que está fazer um exame físico sumário dessa paciente. Ela vai apresentar, na maioria das vezes, edema de membros inferiores e membros superiores. Normalmente, os mais evidentes são edemas de pés, tá? Tibial, pré-tibial, ou seja, no nível do ossinho, né, do maléolo. E das mãos, principalmente aquelas que usam aliança, elas percebem com mais facilidade que incharam. Isso é uma coisa assim que a gente bate o olho, né, no popular, como a gente fala, e percebe que alguma coisa está estranha. Essa mulher vai relatar, vai referir a você o que a gente chama de escotomas. Eu estou vendo estrelinhas, né, ou aquela visão com pontos brilhantes. Isso também é um sintoma, um sinal, obviamente, de que essa mulher está desenvolvendo uma hipertensão e que essa hipertensão pode levá-la a uma eclâmpsia e pode levar o feto a ter um nascimento precoce ou mesmo um subdesenvolvimento no tamanho dele e no peso dele. Esses escotomas podem vir ou não acompanhados de náuseas e vômitos, né, que também ocorrem na maioria das vezes pela manhã. Pode ser qualquer hora do dia, mas são muito comuns pela manhã. Bom, já falamos de eclâmpsia. Então, quando eu falo de hipertensão em gestante, após a 20ª semana, eu tenho que estar pensando em convulsão, ou seja, eclâmpsia igual convulsão. Convulsão em gestante, eclâmpsia, quando ela estiver grávida. Não vamos confundir aquela convulsão que a gestante já era epilética, ok? Nesses casos, estaremos de novo orientando a gestante, depois dessas medidas todas de PA, que os níveis não abaixaram e que ela continua com esses sintomas, vamos encaminhá-la a uma unidade hospitalar de referência o mais urgente possível. Outra doença muito conhecida nossa e que também pode afetar uma grávida é a diabetes. Como eu falei na hipertensão, a mesma coisa acontece no diabetes. Ou a mulher já era diabética e ficou grávida, ou então ela ficou diabética por estar grávida, o que a gente chama de diabetes gestacional. Tá? O que acontece com essa mulher? Essa mulher vai ter exatamente os mesmos sintomas de um diabético comum sem estar grávida. Os sintomas são realmente os mesmos, ou seja, ela vai ter boca seca, que a gente chama de polidipsia, vai ter uma sede intensa, que é muito comum no diabético na fase aguda, não é mesmo? Ela vai ter poliúria, vai apresentar poliúria. Olha a diferença de poliúria para polaciúria. Neste caso, ela vai urinar muitas vezes ou não, mas cada micção, cada vez que ela vai ao banheiro, vai eliminar grande quantidade de urina. E ela vai, nessa primeira fase, perder peso. Então, esse caso, normalmente o que acontece? No pré-natal,
ela vai estar sendo de rotina, não é mesmo? Vocês sabem disso. O obstetra, o pré-natalista, vai pedir a glicemia dela de jejum. Dependendo do resultado dessa glicemia de jejum, ele vai acender o sinal de alerta. Se o resultado for maior, veja bem, maior ou igual a 90 miligramas por decilitro, né, mgdl, essa mulher vai ficar sendo monitorada. Ele vai pedir novamente a glicemia de jejum e vai pedir juntamente a glicemia pós-destrozol, né? Que é aquela glicemia depois que você ingere, pode ser 2 horas depois, né? Normalmente são 2 horas depois, 50 miligramas ou 75 miligramas desse destrozol, que é um açúcar concentradíssimo, e aí depois que ela toma, escolhe-se nova glicemia. Se der acima de 110, ele já vai considerá-la uma diabética gestacional, por 2 vezes seguidas que ela fizer esse exame. Bom, em se tratando de diabetes, é importante que vocês que trabalham indo aos lares, né, tenham realmente um glicosímetro. Isso vai ajudar demais, vai adiantar muito para vocês e para cliente de vocês. O glicosímetro, ele realmente é um aparelho confiável e que numa maternidade como a nossa, nós não abrimos mão dele, quanto mais vocês, não é mesmo? Que vão para cada lugar diferente um do outro, que talvez só isso seja o meio diagnóstico. Bom, voltando ao assunto, essa gestante que ficou diabética ou já era diabética, vamos ter com ela o mesmo cuidado, com elas no caso, tá? Os mesmos cuidados com relação à orientação da sequência do pré-natal, com relação à dieta, né? E com relação à frequência de retorno ao médico. Então, como eu falei antes, a paciente que tiver com 2 resultados positivos, quando eu falo positivos, acima de 110, em algumas instituições, 90 já é motivo de alerta e de estar sendo encaminhada para o alto risco, para o pré-natal de alto risco. Tá? Então, a gente tem que estar observando, às vezes ela não tem nada a princípio, mas ela relata que familiares apresentaram, vieram a óbito, alguma outra amiga ou familiar dela perdeu a criança, ou a criança nasceu muito grande ou muito pequena, devido ao índice de açúcar no sangue. Essa gestante, você vai ter uma atenção especial com ela e com os resultados de exame dela que são feitos periodicamente. Ok? Aí, vamos então falar de mais uma intercorrência muito comum na gravidez e até mesmo fora dela. Mas aqui para nós, vamos lá então. A trombose. A trombose é um nome que assusta assim, à primeira vista, não é mesmo? Mas ela normalmente, na grávida, ela é uma patologia fácil de ser reconhecida e diagnosticada. O que é a trombose? Nada mais, nada menos do que a obstrução total, né, a oclusão total ou parcial de uma veia por um trombo. Esse trombo a gente pode chamar de um coágulo sanguíneo. Poderia ser uma bolha de ar, mas normalmente é um trombo mesmo, não é um êmbolo. É um coágulo, é um coágulo de sangue que parou em determinada altura da veia e dificulta a circulação dessa mulher. O que acontece? Quem são essas mulheres que provavelmente vão desenvolver trombose na gravidez? Então, vamos lá. A primeira, são aquelas mulheres que já tinham varizes antes de engravidar, né? Tem umas que são visíveis a olho nu, outras o médico tem que fazer o que a gente chama de duplex scan, mas normalmente a gente vê, assim, no dia a dia, no ônibus, na praça, onde a gente passa, aquelas veias altas, né? Em alto relevo. E, então, o que acontece? Essa mulher, ela vai estar com um risco maior de desenvolver de novo na gravidez a exacerbação dessas varizes. Outra mulher que está propensa a desenvolver a trombose é aquela mulher que já tem problema de varizes na família, como eu já havia dito, quando a pessoa tem uma doença na família, doenças de base, né, hipertenso que já era na família, não é ela, mas o pai, a mãe, alguém morreu com derrame porque era hipertenso, a gente tem que dar um cuidado especial para ela também. Não que a gente queira que ela desenvolva, mas ela é uma candidata. Né? Então, essa pessoa que também na família houve varizes em outros parentes, a gente redobra a atenção. Se essa mulher é uma mulher, vamos dizer assim, uma gestante idosa, né? Assim, mais assim, carinhosamente falando, ou seja, ela tem uma idade materna avançada, o que nós consideramos idade avançada? Aquela mulher acima de 35 anos e que está grávida. Normalmente, o que causa mais assim, preocupação é quando essa primeira gestação ocorreu aos 35 anos. Né? Quando já é o segundo ou terceiro filho, os riscos não são tão intensos. Então, essa mulher ela é propensa à trombose também. E assim, é uma coisa quase que
que lógica, né, a obesidade. A obesidade por si, o que ela faz? Ela causa um peso maior da pelve para baixo, um peso nas pernas, por causa da gordura mesmo, da obesidade. Então, essa circulação vai ficar dificultada. Com isso, a trombose pode ocorrer também. E vários tipos de sedentarismo. Pode ser aquela pessoa, aquela gestante que, por uma razão ou outra, torceu o pé, vai ficar acamada. Pode ser aquela pessoa que realmente é sedentária, gosta de assistir televisão o dia inteiro, fazer o tricôzinho do enxoval do neném. Enfim, ficou muito quieto, não deambulou, não andou, não exercitou, o risco de trombose existe. Então, vamos lá. Como que eu vou identificar, diagnosticar que a mulher corre um risco ou já está com a trombose? Ela vai queixar dor na panturrilha, a famosa batata da perna. Essa dor é quase assim que um acerto na loteria para o médico. Ele chegou lá, queixou dor na panturrilha, e calor, e hiperemia, ele já vai fechar o diagnóstico só pela avaliação clínica da paciente, que é um diagnóstico praticamente clínico mesmo. Você bateu o olho, ela queixou dor, está vermelho e está quente naquela região da perna, ele fala que ela está com uma trombose. E, obviamente, esses sintomas todos vão causar a dificuldade para a gestante se locomover. Então, a trombose não seria tão preocupante se ela não evoluísse para uma coisa que a gente chama de tromboembolia pulmonar. E é por causa desse risco de tromboembolia pulmonar ou embolia pulmonar que essa gestante tem que ser olhada mais de perto por um médico, um especialista, né? E é onde a gente vai estar, ou nós mesmos, profissionais da saúde, da enfermagem, encaminhando, ou o próprio médico vai determinar que ela vá sair do pré-natal de risco habitual para um pré-natal de alto risco. Por quê? Por causa disso que eu falei. Porque pode ficar só ali na perna, como pode evoluir para vasos mais calibrosos e chegar até o pulmão. Então, esse risco de morte materna e fetal aumenta consideravelmente. E aí nós vamos falar de uma coisa que a gente vê também, às vezes até em novela, mas que é muito comum no nosso meio, principalmente no hospital de referência, que é o trabalho de parto prematuro, ou trabalho de parto pré-termo. O que eu chamo de gravidez pré-termo? Como eu havia falado no início, é aquela gravidez cuja idade gestacional encontra-se entre 22 e 37 semanas. Ok? Por que 22 e não 20, e não 12, e etc? Por quê? A literatura, alguns autores consideram que até 20 semanas não é mais um trabalho de parto. Se a mulher tiver que eliminar esse feto, esse concepto, entre a 20ª e 22ª semana, ela teve um aborto, não foi um trabalho de parto prematuro. Vocês conseguem perceber a diferença? E de 20, porque o que a gente considera é que de 20 a 37 semanas, a criança tem uma viabilidade de viver, caso ela seja colocada para fora do útero materno. Então tá, trabalho de parto prematuro é isso. O que a mulher sente quando ela entra em trabalho de parto prematuro? O que ela sentiria no parto normal, no trabalho de parto normal. Contrações frequentes, né? Essas contrações vão propiciar, vão ocasionar a dilatação. E essa dilatação, por sua vez, vai ocasionar a expulsão desse feto. Se esse trabalho de parto prematuro, ou seja, entre 22 e 37 semanas, não é inibido de alguma forma, ela vai ter, então, um parto com grandes riscos, tanto para a criança quanto para ela, porque ela não houve nenhum processo de inibição. Por isso, também é uma intercorrência muito comum e também é caso de se tratar dentro de um ambiente hospitalar. Essa mulher que está nessa idade gestacional, repetindo, entre 20 ou 22 semanas e 37, a gente tem que considerar que ela está precisando de atenção hospitalar, porque esse bebê pode nascer a qualquer momento e nem tudo pode ser feito fora do ambiente hospitalar. Fiquem atentos. Ela pode confundir uma contração com uma cólica intestinal mesmo, mas até que se prove o contrário, encaminha para o hospital. Tá bem? Qual é o tratamento até que ela chega ao hospital? Se for realmente alguma coisa assim, leve, uma contração que veio umas 2 vezes e acabou, você vai estar orientando, enquanto não acontece a internação, o repouso, muito líquido, a hidratação é fundamental. Então, essa hidratação, a princípio, ela é oral, né? Beber muito líquido. E, dependendo da evolução do caso, ela vai estar sendo hidratada venosamente, com soro mesmo.
e com medicamentos que fazem com que esse útero pare de contrair, né? A gente tem vários no mercado hoje, várias assim, opções alternativas, e graças a Deus a gente tem conseguido muito sucesso. Em se falando de sucesso, se essa paciente realmente é bem sucedida, ela vai ganhar alta assim que ela recebe esse soro e essa medicação. E se não, talvez ela seja encaminhada mesmo para o desfecho de um parto prematuro, mas com todo o aparato hospitalar. Ok?